Fala aí, galerinha da eletricidade, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre instalações elétricas prediais e residenciais. E eu vou estar falando aqui sobre ligação de interruptores, ok? E o primeiro interruptor que eu vou estar ensinando a vocês aqui a fazer a ligação é o interruptor three-way, que também é chamado de interruptor paralelo, ok? Eu quero que vocês façam aqui comigo uma comparação. O interruptor three-way, ele tem uma simbologia, né? A simbologia do interruptor three-way é essa simbologia aqui, que você consegue ver que tem uma letrinha A. A letra está dizendo o número de teclas, né? Então você vai ver que esse interruptor three-way, ele tem uma tecla somente. Ele parece com o interruptor simples de uma seção, né? O interruptor simples de uma seção, nós temos lá a simbologia dele, que é essa daqui. Parece com o interruptor three-way, mas não é, beleza? Então ele também vai ter uma tecla somente. Eu quero que vocês façam aqui a comparação, ó. Nós temos aqui em minha mão um interruptor simples de uma seção, que é um interruptor somente com uma tecla, ok? E nós temos aqui o interruptor three-way, beleza? O interruptor three-way, ele tem 3 parafusinhos aqui para vocês ligarem, 3 conexões, diferente do interruptor simples de uma seção, que teremos somente 2 parafusos aqui para fazer a ligação, ok? Primeiramente, para fazer a ligação desse interruptor three-way, eu vou precisar de 2 interruptores, né? Porque o interruptor three-way, ele é muito utilizado na ligação instalações em escadas ou grandes corredores, ok? Então a gente vai estar tendo que utilizar 2 interruptores. Eu vou ter que ter um interruptor embaixo e um interruptor em cima, beleza? Para fazer as conexões deles. Agora a gente vai aprender a fazer a conexão desses 2 interruptores aqui para estar ligando, simulando uma ligação de uma escada. Pessoal, lembrando, ó, que o interruptor three-way, ele tem uma simbologia e ele tem aqui a letrinha S, né? Toda vez quando a gente for fazer qualquer ligação, né, simbolizar um dispositivo de acionamento, no caso aqui o interruptor, a gente vai usar a letra S. E a gente está usando aqui a letra S3W. Porque esse camarada aqui, ele tem 3 conexões, 3 pontos de conexão, three-way, ok? De 3 pontos de ligações aqui para a gente fazer essa ligação dele. E ele é chamado de interruptor paralelo porque a gente vai estar ligando paralelamente esses 2 interruptores aí. Então eu vou ensinar vocês como fazer essa ligação de um interruptor three-way, beleza? Primeira coisa que a gente precisa é um dispositivo de proteção. Eu preciso de um disjuntor termomagnético, onde vai estar chegando lá a fase. Também vou precisar do neutro, porque essa ligação é uma ligação monofásica, que a gente vai estar ligando aqui com a tensão de 127 volts, ok? Existe aí também um interruptor three-way bipolar, que é para fazer a ligação 220, beleza? A gente aqui vai estar utilizando o interruptor three-way para a gente estar fazendo essa ligação de 127 volts aqui. Vamos ter um barramento de neutro, né? Vamos ter um neutro, então vamos ter a fase que está chegando no disjuntor e o neutro que está aqui, que está saindo lá do barramento de neutro, beleza? Ok, vamos fazer a ligação mais simples, né? Vamos começar pelo neutro, né? O neutro, ele vai estar chegando aqui no nosso receptáculo. Nós vamos ligar diretamente aqui o neutro no receptáculo, ok? Então o condutor neutro, ele está chegando diretamente no receptáculo, que é o bocal, né? A galera fala aí bocal. É um receptáculo E27 que a gente está fazendo essa ligação. Esse de casa aí, normal, pequeno, né? Ok? Lembrando que o neutro, gente, sempre tem que chegar na parte da rosca do receptáculo, lá do bocal, beleza? Então ele vai estar chegando no contato que está com a rosquinha, beleza? E aí aqui do outro lado, é óbvio que a gente vai chegar o nosso retorno, que é a fase, né? Mas vamos lá, então ligamos aqui o neutro. Agora nós vamos fazer a ligação da fase. A fase, ela vai sair do disjuntor e ela vai diretamente o parafuso aqui do meio do nosso interruptor three-way. Vamos lá. Ligamos aqui a fase diretamente no do meio. Você vai ver
que eu tenho um outro interruptor aqui, three-way, e agora a gente vai fazer a parte paralela deles, que é a parte no qual a gente vai ligar os retornos, ok? Paralelamente, esse parafuso de cima vai chegar para o parafuso de cima aqui do outro interruptor, e o de baixo com o de baixo. Vai sobrar o do meio ele vai lá para a nossa lâmpada, que é o retorno da lâmpada. Na realidade, serão 3 retornos que a gente vai ter aqui no nosso interruptor three-way ou interruptor paralelo. Gente, é paralelo porque eles vão ser ligados paralelamente um com o outro, ok? São retas. Então a gente vai estar fazendo aqui, ó, pegando aqui esse parafusinho daqui, ele vai chegar com o de cima. Então a gente vai pegar um fio, um condutor, né, condutor retorno, que vai estar chegando aqui no camarada aqui de cima, ok? E agora a gente vai ligar com o de baixo. Ok? Temos aqui 2 retornos. Beleza? Agora a gente consegue visualizar aqui que sobrou o camarada aqui do meio, né? Que é um outro retorno. Esse retorno aqui do meio, ele vai diretamente para a lâmpada. Lá onde fica no receptáculo, onde vai estar encaixando na ponta da lâmpada. Essa ponta da lâmpada tem que chegar nela o retorno, que vai virar uma fase quando a gente conectar aqui e ligar esse interruptor. Beleza? Então aqui a gente tem retornos, 2 retornos, temos aqui o retorno, que vai diretamente para a lâmpada, temos aqui o neutro, chegando no receptáculo, e temos aqui a fase, que vai diretamente no nosso interruptor three-way na parte do meio daqui. Você observa que o do meio chega aqui a fase, do meio daqui vai diretamente lá para a lâmpada, para o receptáculo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse interruptor aqui. Na realidade ele vai estar desta forma aqui, a simbologia dele, tá? Eu mostrei aqui de uma outra forma, mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui a simbologia, como que ele vai ficar. Temos aqui o interruptor, o contato do interruptor three-way. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Beleza? A gente consegue ver que a fase entrou aqui no do meio e ela está indo lá diretamente, o retorno, para essa ponta aqui de cima, que está chegando na lâmpada. Então essa lâmpada, ela vai acender, ok? Se alguém chegar em qualquer um dos pontos aqui e apertar o interruptor, a lâmpada vai desligar, porque o comando do interruptor three-way, né, ele funciona da seguinte forma: eu estou subindo a escada, apertei aqui o interruptor, ele acende. Quando chega lá em cima, se eu chegar e apertar aqui, eu vou desligar. Eu corto essa fase que está chegando na lâmpada, e aí consigo desligar. Se uma outra pessoa chegar lá embaixo